Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a lição de número 9, as experiências da vida, Eclesiastes de 1 a 4. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, deixa o teu comentário que nós, assim que tivermos um tempinho, estaremos aí lhe respondendo, tá bom? E nos ajuda aí pessoal, a chegar aos 2.000 inscritos, talvez uma inscrição para você não faça a menor diferença, mas para mim vai fazer toda a diferença, tá bom? Então vamos lá, iniciando a lição de número 9, leitura bíblica com todos, Eclesiastes do 1 ao 11 e depois 3 do 1 ao 15. Essa é a revista que nós tomamos por base para a nossa lição, tá bom? Texto, áureo e verdade prática. Nós vamos fazer uma aula bem resumida, bem bacana, tá bom? Bem direcionada. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Verdade prática. A vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. Com certeza, a nossa vida só tem sentido porque Deus faz parte de nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Nossa introdução. O título Eclesiastes significa pregador, usado 7 vezes no livro. Aquele que reúne e se dirige a uma assembleia. O rei Salomão é o autor. Mas para o final de sua vida, ele examina os ciclos vividos, as tarefas em que nos envolvemos e os prazeres que buscamos. Após esse exame, ele chega à triste conclusão de que tudo o que há debaixo do sol é vão, transitório, vaidade e um paradoxo difícil de entender. Especialistas na Bíblia discutem o que ele quis dizer com esta frase e sugere que ele se refere a todo o esforço humano separado de Deus. Isso é, sem Deus, ninguém pode encontrar satisfação duradoura e significado, seja no trabalho ou nas diversões da vida. Ou seja, sem Deus, a vida ela passa a perder o sentido, tá bom? Então vamos lá. Agora os nossos pontos, peço para você dar uma olhadinha em casa para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Na nossa aula. Então vamos lá, entrar já no primeiro ponto. Trabalho árduo e sem sentido. O pregador fala da mesmice da vida, que por fim é sem sentido, pois não passa de trabalho árduo. Os exemplos citados são claros, as gerações se sucedem montonamente, o sol nasce, se põe e volta a nascer. O vento percorre seu caminho secular. A vida está sempre em movimento. Pessoal, é um ciclo, né? Nós sabemos que a nossa vida, ela é apenas um ciclo. Só Deus sabe quando esse ciclo vai se encerrar. Tópico de número 1. A sabedoria humana é limitada, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. É inútil buscar somente a sabedoria humana. O pregador se propõe a realizar uma investigação detalhada e se dedica à tarefa de testar a competência de tal sabedoria, a fim de descobrir os princípios que ordenam o mundo. Pessoal, olha uma coisa interessante. Estudar é bom, tá? Eu tenho formação bacharel em teologia, continuo estudando. É ótimo estudar, mas não basta só o conhecimento humano, porque a ciência vem o conhecimento humano, mas nós devemos buscar a sabedoria que procede de Deus. Nós precisamos buscar do Espírito Santo o entendimento da palavra do Senhor, tá certo? Então nós temos que juntar o conhecimento também com a graça de Deus sobre nossas vidas, tá bom? Ele descobriu que quanto mais via as obras que se fazem debaixo do sol, mais se revelava a vaidade que a motiva. Ou seja, hoje o que vai nos motivando, né? É querer comprar uma casa, um carro, uma roupa legal, alguma coisa para dentro de casa. Isso é algo vã, essas motivações, porque tudo isso passa. Não quer dizer que eu não devo fazer isso, tá? Conquistar realizações não é isso, mas ele está mostrando que isso é passageiro e o nosso Deus ele é eterno. É por isso que nós devemos
juntar tesouro no céu, onde nem a traça consome, né? Nem o ladrão mina e rouba. Essa constatação frequentemente lhe causava aflição de espírito. Por quê? Porque chega um momento de entender que tudo é vão, tá? Continuando, deixava-o aflito ver que muitos sábios não agiam sabiamente e que muitos insensatos não buscavam sabedoria, ou seja, os sábios agindo de forma não sábia e os insensatos não buscavam a sabedoria. O pregador conclui que a sabedoria humana produz também tristeza e frustração. Por quê, pessoal? Que aquilo que eu conheço no meio humano, isso uma hora ele vai deixar de ter o sentido que se tem, porque nós estamos sempre em descoberta. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, é algo eterno, que não é passageiro, você pode ter certeza que vai ser algo bem maravilhoso. Quer ver um exemplo? Quando eu estudava no ensino fundamental, existia certos planetas descobertos. Hoje, se você for fazer um estudo, tem uns que já não é mais planeta, diz a ciência, já surgiram outros, ou seja, a sabedoria humana ela está sempre em modificação. Deve haver bastante dor para consegui-la e bastante cuidado para não esquecê-la. Quanto mais nós conhecemos, mais percebemos que ainda há muito a conhecer. Então, pessoal, Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E na parte de ciência, você que estuda, faz uma faculdade, está pensando numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no PhD, continue estudando, continue buscando, se prepare, se qualifique, estude para concurso, vença na vida. Se você só vai vencer, for através do estudo. E também, paralelamente, você faz o estudo da palavra de Deus, busca a presença do Espírito Santo, tá bom? Disso se conclui claramente que o nosso trabalho é interminável, ou seja, não pare de estudar, não pare de trabalhar, não pare de buscar, tá bom? E agora vamos para o tópico 2. O trabalho é frustrante. Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ele está falando o seguinte, aqui ele falando que está trabalhando, juntou, só pensou em acumular riqueza, quando ele morrer, os filhos vai lá e acaba tudo, tá, pessoal? Salomão diz que o ódio, todo o trabalho que realizou debaixo do sol, aqui a palavra usada não é trabalho, mas labor, que enfatiza a canseira do trabalho. Ele explica a razão desta declaração, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreia de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pessoal, olha uma coisa interessante. Às vezes os pais estão tão preocupados em trabalhar, juntar riqueza para deixar para os filhos. Mas não se preocupe se os filhos estão buscando ao Senhor, se os filhos estão estudando, se os filhos estão formando uma base educacional bem interessante. Mas às vezes estão só preocupados em acumular riqueza e deixar para os filhos. Quando os pais morrem, ficam os filhos brigando, tá certo? Então, trabalhe, tenha uma qualidade de vida e usufrua daquilo que você trabalha. Porque o trabalhador, ele é digno, tá certo? De gozar do seu trabalho, tá bom? A tristeza do pregador não é somente porque as coisas materiais não trouxeram satisfação, mas porque tudo que ele tinha acumulado seria deixado, para os outros, os quais ele não teria nenhum controle. Qual é a frustração dele? Trabalhou, ganhou e não ia usufruir. Usufrua do que você ganha no seu trabalho. Seja feliz, vá passear, vá dar uma volta, vá se divertir, claro, com sabedoria. Use o que você ganhou com gratidão a Deus, com moderação, é claro, mas usufrua daquilo que você trabalhou, tá bom? Enquanto ele meditava nessas coisas, ele disse que elas fizeram com que o seu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Além de não poder controlar quem herda os seus bens, a pessoa que o suceder
receberá tudo sem ter trabalhado. Ou seja, vai receber aqui de mão beijada, né? Pessoa que não suou, que não buscou, que não batalhou, que não fez nada, vai receber tudo de mão beijada. 3. É correr atrás do vento. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e corre atrás do vento. Ou seja, uma pessoa que não agrada a Deus, ela vai estar só ali trabalhando sem ter o gozo daquilo que está fazendo, tá certo? O propósito da vida não pode ser encontrado nas próprias coisas deste mundo. Todas as coisas que chamamos de bens da vida, a saúde, a riqueza, as posses, o poder, os prazeres, as honras e os prestígios escapam das mãos das pessoas. Ou seja, hoje você pode estar sendo honrado e amanhã não. Hoje você tem saúde, amanhã não. Hoje você tem bens, amanhã pode ser que não. E hoje você tem saúde, amanhã pode ser que não. Então, tudo isso aqui é o que é passageiro. Tudo isso aqui pode escapar de nossas mãos. Mas se nós temos Deus em nossas vidas, Ele é que nos guarda, Ele é que nos dá saúde, Ele é que nos dá vida, Ele é que nos sustenta, tá certo? Continuando. Elas simplesmente não podem em si mesmas substituir a alegria que vem de si, temer a Deus e conhecê-lo. Ou seja, nada do que eu fizer, as minhas possessões, nada do que eu alcançar poderá, tá certo? Trazer essa alegria que somente o Senhor pode nos dar, a felicidade verdadeira. Deus dá essa capacidade àqueles que começam pelo temor, isto é, crendo nele. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Tema a Deus. É aqui que a alegria começa e continua no próprio Deus. Ou seja, a tua alegria tem que começar no Senhor e aí continuar também no Senhor, tá certo? E agora nós vamos para o ponto já de número 2. O tempo e a eternidade. Tempo e eternidade, vida e morte são ingredientes que constituem nossa breve existência nesse mundo e que não devem ser ignoradas. Pessoal, aqui tudo é passageiro, nós não sabemos quando iremos partir, mas uma coisa nós temos que ter certeza: quando partirmos nós estaremos com o Senhor, tá certo? Tópico 1. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso aqui eu tenho a plena certeza que Deus age no seu tempo. Não é preciso ser filósofo para saber que os tempos e as estações são parte da vida onde quer que a pessoa se encontre. Se as leis naturais determinadas por Deus não fossem confiáveis, a ciência e a vida diria... A ciência e a vida diária seria caóticas, para não dizer impossíveis. Não apenas este mundo possui tempos e estações, como também há uma providência que prevalece em nossas vidas. Ou seja, Deus ele estabeleceu os tempos, as estações. Por exemplo, nós estamos aqui no período do inverno, então quando o tempo se arruma, nós já ficamos, vai chover, porque nós conhecemos esse tempo. Ou seja, Deus colocou as leis naturais, Deus ele está no controle de tudo e de todos. Desde antes de nosso nascimento até o momento de nossa morte, Deus está realizando seus propósitos. Eu creio dessa forma. Deus ele iniciou uma obra e ele vai terminar na vida de cada um. Mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que ele está fazendo. Nós não entendemos os planos, os projetos de Deus. Nós temos que vivenciar esse processo. Em 14 afirmações, Salomão declara que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, procurando realizar sua vontade. É isso que eu creio. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para realizar a vontade dele. Todos esses acontecimentos vêm de Deus e são bons em seu devido tempo. Espera no tempo do Senhor, no tempo certo, Deus ele vai agir na tua vida, tá certo? Como já dizia um pastor amigo meu, o fruto bom é o fruto da época, ou seja, o fruto que vem ao seu tempo. A inferência é clara.
Se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Tudo será formoso no seu devido tempo, até mesmo as experiências mais difíceis. Ou seja, tudo vai acontecer no tempo de Deus na sua vida. Bom, então só espera no Senhor, confia nele, vai dar tudo certo. Tópico 2. A eternidade do homem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós nunca saberemos onde iniciou e onde vai terminar, tá certo? Porque o que sabemos é o que Deus revela para nós. Mas uma coisa interessante é que Deus colocou em nosso coração a eternidade, esse desejo, esse privilégio que nós temos através de Jesus Cristo de ter acesso a Deus para viver uma eternidade com Ele no céu de glória, tá certo? A vida do ser humano é ligada à eternidade, a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, recebeu domínio sobre a criação e, portanto, é diferente do resto da criação. Isso explica porque ninguém, inclusive Salomão, é capaz de desvendar os enigmas da vida e se satisfazer plenamente com os seus empreendimentos e realizações. Ou seja, nem mesmo o sábio Salomão conseguiu aí discernir, desvendar os enigmas da vida. Ou seja, Deus ele vai revelando cada dia o que está fazendo em nossas vidas. A vida parece passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre. De modo que, ao viver para Ele e deixar que Ele faça a sua vontade, a vida torna-se significativa e viável. Ou seja, quando deixa Deus trabalhar na vida do ser humano, quando eu deixo Deus trabalhar na minha vida e você deixa Deus trabalhar na sua, a vida passa a ter um sentido. Ela fica aí com esse significado. Né? Por quê? Porque a vida vale mais do que o valor que nós damos a ela. Nas palavras do pastor Thomas Watts, para os piedosos a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos é uma noite na qual o sol nunca nasce. Olha só. Se tememos a Deus, não precisamos ter medo de coisa alguma, pois Ele está no controle de tudo e quando entrarmos na eternidade, compreenderemos melhor o seu plano como um todo. Não tenha dúvida. Deus está no controle de tudo e de todos. E tudo que está acontecendo, Deus está vendo. No seu tempo certo, Ele vai agir. Tá certo? Então vamos lá agora. Ponto 3. A morte é certa para todos. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Vida, morte, tempo e eternidade. Todos são ingredientes que constituem nossa breve existência nesse mundo e que não devemos ser ignorados. Pessoal, como eu já tinha falado, nós não sabemos o tempo que nós iremos partir. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que a nossa vida ela será guardada em Deus. Se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Mas se estivermos mortos, nós iremos ressuscitar para subir no céu de glória. O plano de Deus abrange todas as coisas na vida dos seres humanos, desde o dia em que nascemos até o dia em que morreremos, ou seja, até o dia que Deus completará a sua obra em nossas vidas. Ele nos concede tempo para todas as coisas e, sem dúvida, nos pedirá conta quando a história estiver chegando ao fim. A morte equaliza e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias, ou seja, não adianta nós fazermos as coisas por fazer, sem um sentido, sem um propósito, porque quando morremos tudo isso será passageiro. Mas nós devemos deixar um legado, as nossas obras boas, obras que produziram frutos, e esses frutos irão permanecer nas demais gerações. É bom ter cuidado para não interpretar incorretamente os versículos 19 e 20 e chegar à conclusão equivocada de que não existe diferença alguma entre os seres humanos e os animais. No verso 21, Salomão mostra que apesar do corpo dos homens e animais voltarem ao pó depois que morrem, o espírito do ser humano vai para Deus, tá, pessoal?
porque os animais não serão salvos. Tem gente que entende, o animal vai para o céu. Não, pessoal. Somente os seres humanos que confessaram o nome do Senhor Jesus. A verdade é que o espírito do ser humano é eterno e responsável diante de Deus, mas os animais, ao contrário, não possuem o espírito. Então, pessoal, como é que o espírito vai voltar para Deus se os animais não têm, tá certo? E agora nós vamos para o ponto de número 3. Problemas da vida. Salomão tinha uma alma sensível e isso aparece porque, entre outras coisas, ele tinha uma preocupação muito terna com o sofrimento da humanidade e uma percepção acerca das aflições mais simples. Então vamos lá? Ponto 1. Movida por inveja. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e corre atrás do vento. É possível que o pregador esteja afirmando que o trabalho motivado pelo desejo de passar à frente dos outros não proporciona ao trabalhador a satisfação que ele deveria experimentar. Olha, se a pessoa está trabalhando por competitividade, porque ela quer mostrar que é maior do que a outra, que é melhor do que a outra, qual a satisfação nisso? A satisfação do trabalhador é ir lá trabalhar, ganhar o seu dinheiro, crescer na empresa, poder comprar o que precisa, passear, fazer o que quer. Isso é a satisfação. Mas quando a pessoa está sendo motivada apenas por inveja, porque quer ser maior ou quer melhor, isso é uma ação maligna, tá certo? Apesar de ser necessário evitar a preguiça, também é preciso controlar o ímpeto de trabalhar só para superar os demais. O pouco acompanhado de descanso é melhor do que a abundância motivada pela inveja. Ou seja, pessoal, às vezes a pessoa quer trabalhar, porque ela quer ganhar dinheiro só para mostrar às outras que ela tem dinheiro, que ela consegue as coisas. É melhor você ganhar pouco e ter descanso, ter paz de espírito, tá bom? A pessoa que trabalha incessantemente, motivada por sua ganância, nunca se satisfaz com o que adquire. Ou seja, trabalha dia, noite, de madrugada, mas nunca está satisfeito. Trabalhar por trabalhar também é vaidade. Portanto, em lugar da competitividade cruel, Salomão recomenda a moderação. Então, pessoal, eu não estou dizendo que não é para você trabalhar mais, que você não pode fazer uma hora extra, fazer um bico além. Não, o que eu estou dizendo é que, segundo o que nós estamos estudando, não vale a pena só trabalhar e não viver a vida que Deus te deu. Por quê? Porque tu vai trabalhar e não vai ter felicidade, vai ter só peso, só carga, tá certo? E muitas das vezes você pode ter felicidade com as coisas mais simples, tá bom? Então vamos lá, continuando. O valor do companheirismo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Em cada um dos ensinos do versículo 9 ao 12, as vantagens da cooperação e do companheirismo são enfatizadas. Na verdade, se é melhor serem dois do que um, 3 amigos fornecem uma camaradagem ainda maior. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Pessoal, é o seguinte, é melhor 2 do que um só, tá certo? Então, quando há união entre o esposo e a esposa e assim vice-versa, há um fortalecimento. Quando tem filhos, quando há união com os filhos, os pais se unem com os filhos, há um fortalecimento maior. Aí quando há esse companheirismo entre familiares, aí a força vai aumentando, com amigos da mesma forma. Já diziam, né, os mais antigos, que é melhor ter amigos na praça do que dinheiro no bolso. E isso é verdade, tá certo? Verdadeiros amigos estarão ali sempre para lhe ajudar. O dinheiro um dia pode acabar, tá certo? Continuando. A pessoa egoísta só se interessa pela competição e perde as recompensas da cooperação. Deve-se preferir uma vida partilhada que propicie ajuda, conforto e defesa mútua em lugar dos males da vida de solidão. Ou seja,
uma vida compartilhada, uma vida ali a qual as pessoas podem se ajudarem, pessoal, dentro, claro, de suas condições, tá? Ou coisa feia é uma família desunida, e coisa linda é uma família unida, uma família que está junto, tá certo? E agora já no ponto 3, a popularidade transitória. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, também isto é vaidade, corre atrás do vento. Com transitória e totalmente temporária é a popularidade conferida às pessoas, o que vale ter grande poder e agir como um insensato. Senil e incapaz de discernir que seus dias de governo se encerrarão. Ou seja, pessoal, como já dizem as pessoas, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. Não adianta ter uma popularidade conferida entre as pessoas, tá certo? Porque isso pode ser algo transitório, isso é algo passageiro. Hoje você pode ser popular, amanhã não. Quantos famosos deixaram de ser famosos? Porque no momento do auge se tornou popular, mas depois se tornaram pessoas esquecidas. Então traga para perto de você pessoas que estarão sempre com você, lembrando de você, tá certo? Antes ser sábio ainda que jovem e pobre, como José, e agir de modo tão proveitoso a ponto de sair da prisão para o governo do Egito. Ou seja, está dizendo assim, ó, antes ser sábio ainda que jovem e pobre, tá certo? Por quê? Porque a sabedoria, ela procede de Deus, é algo que não pode ser comprado. O Senhor é que nos dá pela sua graça, pela sua misericórdia, tá certo? Então vamos lá. Enquanto os governantes tremem e procuram diligentemente tornar seguro seu trono, as pessoas clamam por mudança e revolução. É tanto que a gente sabe, pessoal, isso aqui em 4 anos acontece. Inclusive esse ano é ano de eleição, tá certo? Isso aqui sempre vai acontecer, os governos sempre serão mudados, nem sempre as pessoas vão estar alegres e satisfeitas, tá certo? O ser humano é instável, pode aplaudir efusivamente ao recém-chegado, no instante e no outro vociferar, crucificá-lo, né? Ou seja, estava lá, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aclamando Jesus, e depois começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, né? Como pode o plano de Deus abranger tamanhas disparidades como essa? Só Deus para conceber um plano que compreende toda a diversidade dos bilhões de seres humanos de todos os tempos, raças, tribos e nações. Ou seja, somente o Senhor para lidar com essa situação, né? Com essa disparidade que acontece no meio cristão. Você trabalha, ajuda, estão lá te aplaudindo. Quando você para, aí as palmas elas somem, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Em Deus encontramos o verdadeiro sentido da vida, sem dúvida. Sem Ele a vida se torna vazia, inútil e tudo o que fazemos carece de relevância e significado. Com certeza não dá para viver sem Deus, tá bom? Agora vamos para nossas respostas. Vamos lá, 3 perguntinhas bem simples. No livro de Eclesiastes, o pregador está passando por uma experiência. Ele está a vida analisando, é a resposta. Na vida, tudo acontece de forma improvisada. Segundo Eclesiastes 3, não há um tempo determinado para cada coisa, certo ou errado. Erradíssima, tá certo? Diz totalmente o contrário, que há um tempo determinado por Deus para tudo. O valor do companheirismo é destacado no livro de Eclesiastes. Por isso é melhor serem 2, no caso, né? Para receber o melhor pago do seu trabalho. 2 seria a resposta, com certeza. Sempre será melhor 2, 3 ou 4, tá bom? Nunca será bom estar sozinho, porque a própria Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Quero agradecer a você que assistiu até o final. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até a lição de número 10, se o Senhor nos permitir.